Todos encontraram? E você que está em casa, se estiver nos acompanhando, a minha Bíblia é o NTLH, mas o texto é o mesmo. Marcos capítulo 12, verso 41, diz assim: Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Jesus, quando contou aos discípulos o que aquela mulher fez, Jesus havia acabado de dar um conselho aos discípulos dele no pátio do templo. Ele mandou que os discípulos se acautelassem dos fariseus, que eles tinham costumes de querer as boas posições, eles tinham costumes de querer as boas saudações, as melhores saudações nas praças, eles queriam receber os elogios das pessoas, e também exploravam as mulheres e as viúvas que frequentavam o templo. E essa mulher era uma dessas mulheres exploradas por eles. As viúvas naquele tempo, elas não tinham valor. As mulheres pobres, elas eram tratadas de qualquer jeito. Uma pessoa que não tinha dinheiro, principalmente uma viúva, sem um filho para cuidar, sem ninguém, ela dependia do sacerdote para viver. Dependia das ofertas do templo. Porque Malaquias vai dizer que os sacerdotes levavam as ofertas, roubavam as ofertas e deixavam as viúvas e os órfãos sem nada. Imagine essa mulher. Deve ter ficado com o dote do casamento, porque o dote do casamento servia para isso. A mulher, quando casava, ela ganhava um dote. E quando o marido morria, ou numa situação muito de dificuldade, ela tinha um dote. Aquela mulher já estava gastando tudo, já não tinha quase nada. E a Bíblia diz que ela só tinha 2 moedas sem valor, de pequeno valor. É como se tivesse hoje, a gente não tem mais no mercado aí, a gente não tem mais, dificilmente você vê 1 centavo. Mas a Bíblia diz que era de pequeno valor, poderia ser de 5, de 10 centavos, de 50 centavos, de R$1, se fosse no dia de hoje. Dinheiro pouco, valor nenhum, quase nada, não servia para dar para comprar somente um pão. Mas essa mulher, ela chega na caixa do templo e coloca. Nesse tempo, tinha 13 caixas no pátio das mulheres, porque as mulheres não podiam ficar junto com os homens no templo. Então tinha o pátio das mulheres, onde as mulheres oravam e ofertavam. Então essa mulher, ela chegou na parte dela ali, tinha 13 caixas ali. E ela colocou em uma daquelas caixas. E Jesus estava observando, sentado ao pé das caixas de oferta. Jesus viu os ricos chegarem lá, lançarem suas moedas, porque tinham muito. Mas aquela mulher tinha 2 moedinhas. Era tudo que ela tinha. E ela coloca lá. Essa viúva, ela já não tinha mais nada. Ela só tinha aquilo. Estava numa situação tão difícil, só com 2 moedinhas. Mas a Bíblia vai dizer que o meu justo viverá pela fé. E a gente vai entender por que aquela mulher tomou uma atitude dessa. Porque quem crer, confia. Fé é confiança. Fé é certeza. Fé é a pessoa que tem no seu coração convicção que jamais ela vai perder se ela estiver ao lado de Deus, dependendo de Deus. Essa mulher, ela pegou, e era uma visitante do templo, sempre estava ali.
ela resolveu lançar-se totalmente na dependência de Deus. Agora imagine hoje uma pessoa que está vivendo nesse mundo globalizado, onde ela não tem nada, e a gente se vale do que tem. Se você chegar no ponto do ônibus e você não tiver a passagem, você tem que ir a pé, a não ser que alguém pague para você. Se você chegar na padaria para comprar o pão e você não tiver dinheiro para comprar, se alguém não te der ou não pagar para você, você não come. E é assim que funciona. Naquele tempo não era diferente. Ela sem dinheiro, ela iria morrer de fome. Ela ia ficar sem nada. E ela já estava sem nada. Mas a gente tem um problema com a gente. Quando o nosso coração está apegado ao Deus mamon, ao Deus material, a gente não se desapega, porque a gente acha que aquela moeda sem valor, aquela coisa sem valor, vale alguma coisa para a gente. Não foi o valor das moedas que aquela mulher depositou na caixa. Não foi o valor das moedas. Jesus mesmo vai mencionar que ela deu tudo o que tinha. Ela deu tudo o que tinha. Jesus não estava se preocupando com a moeda que ela deu, porque os ricos davam do que sobravam, mas ela deu tudo. Tudo o que tinha, tudo. Ficou na dependência de Deus. A mensagem parece até que está falando de valores materiais, mas não está. Jesus não estava preocupado com o que tinha na caixa, porque a Bíblia menciona que os ricos estavam dando grandes valores. Então, 2 moedas a mais ou a menos não iria fazer diferença se estivesse olhando pelo lado material, porque tinha muito na caixa da oferta, tinha muito dinheiro ali dentro. Jesus estava falando de uma oferta de amor e de fé, de uma oferta de entrega, de uma oferta de dedicação, de uma oferta de dizer assim: Senhor, eu estou na tua dependência, eu dependo de ti. Se a gente entender o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles pediram que Jesus o ensinasse, Jesus diz assim: olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você já parou para pensar por que Jesus ensinou os discípulos a orarem assim? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Você parou por quê? Já parou para pensar por que a gente não pede assim: Senhor, o pão nosso do ano inteiro nos dás agora, da semana inteira, da vida inteira? Não, é só hoje, porque Deus quer que amanhã você vá depender dele de novo. Deus, Ele quer que você dependa totalmente dele. Deus se agrada de quem se lança aos seus pés sem reservas. Deus se agrada de quem não mede dificuldade para lhe ofertar. Para lhe ofertar o louvor, a oração, a vida por completo. Aquela mulher, ela não ofereceu somente 2 moedas. Ela lhe ofereceu tudo que tinha. Era o que ela tinha. Às vezes a gente para e pensa assim, dentro de nós: o que eu estou ofertando a Deus? Será que o que eu estou ofertando a Deus realmente expressa um sentimento verdadeiro com o Pai? Será que o louvor que eu ofereço a Deus é o meu tudo? Será que a oração que eu ofereço a Deus é o meu tudo? Será que a minha dedicação para com Ele é o meu tudo? Será que eu vivo na dependência de Deus? Será que eu dependo de Deus para tudo? Será que eu vivo assim, na dependência? Será que eu não me preocupo com o dia da manhã, porque eu tenho a plena certeza que amanhã a Deus pertence? Será que eu durmo despreocupado, sabendo que amanhã o Senhor proverá na minha vida? Será que eu durmo, com a consciência tranquila, sabendo que amanhã, quando eu levantar pela manhã, o Senhor virá, assim como o sol raia na minha vida, também o Senhor raiará na minha vida? Jesus estava falando de uma mulher dependente, que deixou de depender dos sacerdotes para depender somente dele.
Deixou de depender dos sacerdotes para depender somente dele, porque as viúvas dependiam das ofertas do templo. Elas tinham que pedir aos sacerdotes, eram exploradas por eles. Jesus estava falando assim: vocês têm que depender somente de Deus. Você tem que depender somente do Senhor. A sua dependência tem que ser totalmente no Senhor. O seu alimento é Jesus. A sua vida é Jesus. A sua alma é de Jesus. Você tem que se ofertar por completo, porque nós temos o problema em nossa vida, temos a mania de não nos dar por completo, de dar o que sobra. Nós damos a Deus. Nós damos a Deus, eu falo nós, damos a Deus o tempo que sobra, damos a Deus o sono que sobra, damos a Deus a alegria que sobra, damos a Deus a fé que sobra, damos a Deus a oferta que sobra, damos a Deus as coisas que sobram, mas nós não damos a Deus tudo que nós temos. O que é que tudo que nós temos? Todo o nosso amor e dedicação e fé. Se eu tiver tempo, eu vou buscar ao Senhor. Sobrou um tempinho agora, eu vou lá falar com Deus. Sobrou um tempinho agora, eu vou dar a Deus de oferta. Sobrou um tempinho agora, eu vou lá ler a palavra de Deus. Sobrou um tempinho agora, eu vou orar. Sobrou um tempinho agora, eu vou ofertar a Deus o meu tempinho. Se sobrar, eu dou. Se sobrar, eu vou. Se sobrar, eu faço. Eu dou as sobras. Mas aquela mulher deu tudo o que tinha. Não foi as moedas. Ela ficou na dependência. Ela ficou sem nada. Fé é quando a gente tem convicções de coisas que nós não vemos, mas cremos que vai acontecer. Se eu digo assim, olha, eu vou largar tudo agora e vou me lançar na presença de Deus, e eu não quero saber o que vai acontecer amanhã, eu estou dizendo para Deus, eu confio totalmente no Senhor. Eu sei que o Senhor é capaz de tomar conta de mim. Essa mulher ficou na dependência de Deus, e o texto vai dizer bem claro. Ele diz assim, Jesus disse no versículo 43, aí Jesus chamou o discípulo e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre, ela era o quê? Pobre. Pobre é necessitado, não é isso? Como é que uma pessoa que já não tem nada, pega tudo que tem e dá? Deu mais do que todos. Espera aí, vamos entender aqui. A Bíblia não diz aqui que os ricos estavam dando aquilo que sobrava, muita coisa. Vamos dar exemplo. Eu venho para a igreja, aí eu coloco aqui um valor X. Não estou falando de dinheiro não, estou fazendo só comparação. Valor X. Aí eu boto um valor bem alto. Aí vem a irmãzinha, o irmãozinho, e coloca aqui 2 moedinhas. Aí o pastor ou o tesoureiro pega ali as ofertas e vai ver. Aí vamos supor que está ali um envelope com um valor X e um envelope com 2 moedinhas. Na lógica, quem deu mais? Na lógica, quem deu mais? Quem deu mais foi quem deu um valor X lá, o envelope lá. Na lógica. Mas no campo espiritual, quem deu aquelas 2 moedinhas e foi o tudo que deu, que tinha, para Deus foi melhor. Porque Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade. Deus olha a qualidade do que você oferta. Deus não está preocupado com o quanto você dá. Deus está preocupado com o que você dá. Deus não está preocupado se você oferta a Ele 1 minuto por dia de oração, mas é o seu tudo. Aquele minuto é o seu tudo. Aquele 10 minutos de leitura que você oferta é o seu tudo. Aquela canção que você canta na igreja é o seu tudo. O instrumento que você toca é o seu tudo. É o seu melhor.
O problema é quando a gente dá o resto, quando a gente dá o que sobra. É aquela ideia: se eu puder eu faço, se eu puder eu dou, se eu puder eu sou fiel, quando eu posso eu cumpro, quando eu não posso eu não cumpro. Esse é o problema da gente. Jesus estava falando, não era de quantidade. Ele disse para os discípulos: ela deu tudo que tinha. A oferta dela foi maior do que todas, porque a oferta dela expressou uma fé e um amor verdadeiro. Expressou tudo que estava no coração. A Bíblia fala: onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Se o teu tesouro é o Senhor, teu coração é cheio do Senhor, é rico do Senhor. Mas se o teu tesouro é você mesmo, é o dinheiro, o teu coração está rico de mamon e da carne. Deus quer que você dependa dele. Deus quer que você dê o seu tudo. Deus quer que você dê toda a sua vida, todo o seu louvor, toda a sua adoração, toda a sua fidelidade. Deus quer que você se dedique somente para ele. A Bíblia diz assim: somente amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. Somente amarás o teu Deus de toda a alma. Toda é tudo, sem reserva. Toda a força, todo o entendimento não é pela metade, é todo. O teu coração tem que ser totalmente de Deus. Quando você vem ao templo buscar o Senhor, você tem que vir totalmente, por inteiro, por completo. Você não pode vir dar a Deus o que sobra, o resto. Você tem que vir dar a Deus o que você tem de melhor. Tudo o que você fizer tem que ser dado de melhor. Essa viúva pobre, ela chega ali e oferece a Deus o que tem de melhor. Ela oferece a Deus. E a gente vai entender a palavra de Deus quando você lê o versículo 44. Ele diz assim: porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Porém ela, que é tão pobre, ou seja, não tem nada, o pouco que tinha, o que ela tinha na mão, a única coisa que ela tinha para viver era aquelas 2 moedas, e ela não se importou com o dia da manhã, mas ela chegou lá e se lançou aos pés do Senhor, lançando ali dentro daquela urna a sua oferta, ou seja, tudo que ela tinha. Ou seja, ela colocou a vida dela ali dentro. Não foi o dinheiro, foi a vida dela nas mãos de Deus. As pessoas, elas têm que aprender que com Deus não se entrega pela metade. Deus não aceita nada pela metade. Sabe por quê? Deus deu Jesus pela metade? Deus deu Jesus por completo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Não tinha outro. Deu o único, era tudo que ele tinha. Jesus era o tudo que Deus tinha. Jesus ficou lá na cruz e Deus sem nada. Naquele momento Deus ficou sem nada. Era tudo, o único filho que Deus tinha. Era a única coisa de preciosa que Deus tinha. E Deus deu. Mas a gente quer dar pela metade. Dar o amor pela metade, a fé pela metade, a adoração pela metade, o serviço pela metade, a oferta pela metade, tudo pela metade. Mas quando a gente se oferta como essa viúva, a gente está agradando a Deus. A Bíblia diz que Abraão subiu ao Moriá e ele só tinha Isaac. Ismael tinha sido ido embora. E o filho da promessa era Isaac, era o filho da velhice. E Deus diz assim para Abraão: me dá o teu único filho, o que tu ama. Vai lá e oferece. A Bíblia diz que Abraão não hesitou. Abraão levantou de madrugada. Abraão amarrou o jumento, pegou a lenha, pegou os servos, chamou Isaac e foi embora. No pé do monte deixou os empregados e disse: vamos eu e o menino adorar. Botou a lenha nos ombros de Isaac e subiu ao monte. Chegou lá, armou o altar, colocou a lenha. Isaac pergunta: pai,
Está aí a lenha e o altar. Cadê o cordeiro? Aí Abraão disse para Isaac: Deus proverá. Aí, quando Abraão vai sacrificar Isaac, o anjo de Deus diz: não toques no menino, não machuque o menino. Agora eu sei que tu és fiel a mim. Agora eu sei. Deus testou. E aí, quando Abraão olha, está lá o cordeiro amarrado pelo chifre. Deus proveu o cordeiro. Deus proveu. E 2000 anos depois, Deus vai lá e proveu Jesus. Proveu o Senhor, o Cordeiro Santo. 2000 anos depois. Tem 4000 anos que Abraão fez aquilo. Tem 2000 anos que aquela mulher fez aquilo. Tem 2000 anos que Deus também ofereceu o Cordeiro. Mas fez para nos mostrar que nós temos que dar o nosso tudo. O nosso tudo. A nossa vida por completo na mão de Deus. Sem reservas. Seja ela qual for. Dá ela a Deus. Oferta ela a Deus. Dá ela a Deus. Eu queria que você refletisse nessa palavra. Refletisse nessa palavra. Refletisse que não é o que você dá, não é a quantidade do que é dado. Tem gente que vem na igreja todos os dias e dá a Deus pela metade o louvor. Tem gente que vem na igreja todos os dias e dá a oração pela metade. Tem gente que anda o dia todo falando de Jesus, mas é pela metade. É o que sobra. Mas tem gente que quando vai até o templo, quando vai até a presença de Deus, se entrega por completo. Sem reservas. Na dependência de Deus. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres. Bem-aventurado. Essas pessoas são bem-aventuradas porque elas usam o extremo de Deus. Elas se entregam por completo. E quando a gente se entrega por completo, a gente crê e se lança por completo. Sabe o que está faltando na gente? A gente se dedicar ao Senhor por completo. Eu queria fazer um convite, um voto aqui hoje. Eu queria fazer um voto com vocês. Com os que querem fazer o que essa mulher fez. Que a gente não vai faltar na casa do Senhor. Que a gente não vai dar a Ele o resto da nossa vida. Que a gente vai ficar aqui todos os domingos buscando ao Senhor, adorando o Senhor. Que a gente vai se lançar na presença todos os domingos. A gente vai se entregar. Que a gente não vai faltar nos cultos. A gente vai se esforçar para dar o melhor a Deus. Que a gente vai estar aqui por completo. A gente não vai vir para cá com a cabeça no mundo. A gente vai vir para cá com a cabeça na presença. Eu queria trazer o tipo da oferta que a gente dá para Deus. É o tudo? É o melhor? Ou é o que sobra? É essa que eu quero que você saia daqui refletindo. Amém? Estou entendendo? Saia daqui pensando: eu vou dar a Deus agora, a partir de agora, o meu melhor. A minha melhor oferta. Não é a quantidade, é a qualidade da oferta. É a qualidade da oferta.